Olá, meus queridos, tudo bom? Que alegria estar com vocês no estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos aí à lição de domingo, que tem como título A Incansável Fidelidade do Senhor. Estamos falando sobre salmos históricos e, ao olharmos para o passado, é uma reflexão sobre o presente, como devemos agir para não cometer os mesmos erros. Um dos grandes problemas do povo de Israel, que errou bastante, foi porque esqueceu do que Deus havia feito no passado. E nós erramos pelo mesmo motivo. Só temos medo do futuro. Ellen White diz assim: se esquecermos o que Deus fez por nós no passado. Então, revisar o passado é um aprendizado para o futuro e uma valorização do presente. Até mesmo quando a gente olha o salmo de hoje de estudo 78, ele dá esse destaque. Ele fala ali no verso 1 que iria falar como parábolas, assim como Jesus falou. Então, ele dá 3 ênfases históricas do povo de Israel, que já chegamos nessa parte, mas ele diz também no verso 6, a fim de que as novas gerações o conhecessem, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os refizessem aos seus descendentes. Então, o que era escrito, o que era cantado, Asaf tinha essa intenção, para que fosse revisado com os filhos que ainda viriam. O quê? Como Deus conduziu o povo. Então, fala da fidelidade de Deus, o Salmo 78, e a infidelidade do povo. Ele enfatiza, por exemplo, no verso 10, que eles não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar segundo a sua lei. E esse foi o erro do povo e o erro das pessoas também em nosso dia. Não valoriza a aliança que Deus fez por meio de Jesus Cristo, não valoriza o sacrifício de Cristo, não vive uma vida para agradar ao Senhor, mas sempre tem queixas, reclamações, querendo que o futuro seja de acordo com a sua vontade e não moldando a sua vida segundo a vontade do Senhor. Então, as 3 principais ênfases históricas desse salmo vai ali a primeira no aspecto do êxodo, que é do Salmo 78, no verso 9 até o 54, o assentamento em Canaã, que é do verso 55 ao 64, e a época de Davi, que é do verso 65 ao 72. Então, são as 3 ênfases principais no aspecto histórico de Israel, de tempo que eles passaram. O salmista enfatiza, então, a raiz da infidelidade do povo: esqueceu do Senhor. Assim também, queridos, é fácil julgar o povo de Israel por tantas maravilhas que Deus atuou no meio deles e eles esqueceram. Mas se olharmos para a nossa vida, quanta ingratidão também temos. Quantos momentos Deus agiu, nos livrou. Olha, por exemplo, se estamos aqui com vida, significa que foi Deus que permitiu chegarmos até aqui. Quantas pessoas morreram logo depois que nasceram, quantas pessoas que morreram no Covid em 2020 e nós sobrevivemos. Estamos aqui para relembrar o passado. Com isso, glorifique o nome de Deus. Vivam a vida santa e agradável ao Senhor. A lição comenta-se no finalzinho: antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também esquecer das maravilhas de Deus? Esse ponto a gente já falou. E também, elucida a lição do Salmo de que esforços humanos separados da fidelidade a Deus estão condenados ao fracasso. O Salmo 78 também enfatiza que não adianta de nós mesmos buscarmos fazer o que é certo, buscarmos fazer aquilo que a gente acha que vai contribuir para a salvação, porque o nosso papel é viver para agradar a Deus. A salvação não é um mérito nosso, mas é o que Cristo fez em nós que nos conduz à salvação. É uma justiça imputada. Por isso que hoje confie nos méritos de Jesus. Vamos orar então, queridos? Querido Deus, ó Pai, obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado pela forma que o Senhor agiu na história de Israel, como já falamos na introdução da lição. A história de Israel é a nossa história, porque nos consideramos o Israel espiritual. E assim como o Senhor conduziu o teu povo no passado, o Senhor tem conduzido no presente
e nos ajudará dando tudo o que precisamos para chegar ao céu. Porque a salvação é pelos méritos de Cristo, não é nossa, então chegaremos lá se continuarmos confiando em Ti. Eu tenho certeza disso, ó Pai. Então que cada um que está vindo nesse canal também firme nessa certeza de que a vitória vem do Senhor. Nos dê um dia ótimo em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Obrigado por sua presença e até amanhã.